Boa tarde. Nós vamos iniciar agora a sessão A Sobrevivência do Conto, cujo título alude a um dos fantasmas no mercado editorial, não somente brasileiro, mas o fantasma segundo o qual o conto não é um empreendimento comercial para os editores. É curioso porque nos livros e nos contos dos três escritores aqui presentes, retoma-se no conto o que haja talvez de mais tradicional na arte literária, que é o gosto e o fascínio de contar histórias e de compartilhar histórias. Etimologicamente, o conto é o que está mais próximo desse ato de contar histórias que define a experiência literária muito antes da existência, por exemplo, da imprensa e do texto impresso. Nós reunimos hoje e combinamos anteriormente, como todos os escritores têm uma tendência revolucionária, esta mesa terá como ordem o MST. Começaremos com Marçal Aquino, passaremos para o Sidney Rocha e terminaremos com a Tércia Montenegro. E eles prometem respostas revolucionárias para as minhas perguntas muito moderadas. Eu começarei, portanto, com Marçal Aquino. O Marçal Aquino é muito conhecido de todos vocês, é um dos contistas e romancistas mais premiados do Brasil e talvez o escritor brasileiro contemporâneo que tem desenvolvido uma relação, um diálogo, uma parceria das mais fecundas com o cinema. O Marçal Aquino, há muito tempo, trabalha junto com o cineasta, o Beto Brant, e muitas das produções do Marçal Aquino são derivadas desse diálogo. E nós quase poderíamos dizer, Marçal Aquino, que neste caso o Beto Brant é muito mais monogâmico do que você, porque praticamente todos os filmes do Beto Brant nasceram do diálogo com o Marçal Aquino. Há uma característica que, como leitor, sempre me fascina muito no Marçal Aquino, e é justamente o retorno forte à etimologia da palavra conto. Como uma espécie de introdução para toda a mesa, vou recordar muito rapidamente um delicioso conto do nosso Diderot, um conto que se chama Ceci n'est pas un conte. Isto não é um conto. É um conto pequenininho, é um conto-ensaio de 6, 7 páginas, em que o narrador esclarece para o ouvinte por que isto não é um conto, no sentido próprio do termo. E ele diz, não é um conto, porque o leitor não pode se sentar no braço da cadeira e interromper a leitura quando deseja. A minha impressão de leitor é que o Marçal Aquino escreve literatura como se não fosse literatura. Eu me explico, Marçal? Me parece que na sua literatura a presença não da oralidade, que é um lugar comum, mas a presença constitutiva do outro que escuta e constrói o relato é algo indispensável para compreender o que você escreve. Eu separei um pequeno trecho do Invasor para que conversemos um pouco sobre isso a partir do seu texto. É logo no início. Diz assim: e o que vocês querem fazer? Anísio acendeu o cigarro e ficou olhando o palito de fósforo queimar. Estranhei a pergunta. Sempre pensei que esses caras fossem mais diretos. Olhei para Alaor. Eles estavam de cabeça baixa outra vez. Encarei Anísio. O que você sugere? Bom, eu posso dar um susto nesse sócio de vocês. Não é isso que nós queremos, eu disse. Anísio deu uma tragada no cigarro e deixou que a fumaça saísse pelas narinas. Vocês querem tirar o homem do caminho, é isso? É isso. Eu senti o suor escorrendo das minhas axilas. Passe e pergunta, para terminar a citação. E quanto isso vai nos custar? Perguntei, notando que a minha cerveja havia terminado. Eu queria destacar nessa passagem que eu acho notável, Marçal, os detalhes. Ele deixa o palito de fósforo queimar. Ele deixa a fumaça vagarosamente sair pelas narinas. E o outro só tem coragem de perguntar quando a cerveja termina. Há uma riqueza de observação do comportamento humano que eu acho que é uma marca dos seus contos. Eu gostaria de escutá-lo um pouco, porque ao lê-lo eu tenho a impressão que nós estamos diante de um contador, no sentido forte do termo, mas sobretudo diante de alguém que, mais do que escrever, observa o comportamento do outro. Boa tarde. Bom, é um prazer estar aqui conversando sobre literatura.
Só lembrando que o Corinthians está fazendo a primeira semifinal com a Ponte Preta. Nesse momento eu estou aqui, eu sou corintiano. Então é uma prova de amor à literatura. Olha, o João César toca num ponto essencial naquilo que eu faço, quando eu escrevo. Porque eu nasci em Amparo, na cidade do interior de São Paulo. Eu nasci numa fazenda, muito parecida com a biografia da Lúcia, que esteve aqui hoje de manhã. Eu até os 6 anos de idade fui criado numa fazenda, não tinha televisão. Eu só fui ver televisão depois de 6 anos de idade. E isso foi determinante para mim, até como escritor, porque o meu primeiro contato com as histórias se deu na oralidade. Na fazenda as pessoas conversavam à noite e contavam histórias. Meu pai é um exímio contador de história. Embora ele tenha somente estudado até o 3º ano do antigo primário, ele tem uma habilidade para contar histórias que permite a ele perceber a força dos detalhes das histórias. Então, quando eu ouvi meu pai contar várias vezes a mesma história, e toda vez era diferente, ele ia mudando um pouco, percebendo onde estava a potência daquilo que ele queria narrar. Então, essa é uma coisa que me deixou com vontade de ser um contador de histórias antes de ser um escritor. A escrita surge na minha vida na adolescência, a partir do leitor que eu me tornei, e eu me tornei contista por uma razão muito simples. A década de 70, que é a década mais importante da minha vida, eu entrei com 12 anos, saí com 22, portanto é a década da minha formação como leitor e como escritor, é uma década de ouro para o conto no Brasil. Então eu só li conto, eu li muito conto. A partir daí, então, quando eu fui escrever, naturalmente eu me tornei um contista. Ainda que na década seguinte, quando eu fui tentar publicar o livro de contos, as editoras não queriam nem ouvir falar de conto. Eu levei outros 10 anos para publicar o primeiro livro, porque naquele momento as editoras entendiam que conto não tem apelo comercial. Quanto à questão de olhar e detalhar, eu não poderia falar para você, porque eu não tenho isso conscientemente, não é no plano consciente. O que eu faço quando eu escrevo é tentar mostrar àquele que supostamente vai ler aquilo que eu estou vendo. Então, para mim, às vezes um detalhe é mais importante do que o principal que eu quero narrar, porque serve para instaurar um clima. Então eu acho assim, há uma boa dose de inconsciência nisso. Eu não tenho essa coisa de pensar antes de fazer. Naturalmente aquilo me ocorre e me parece que aquilo vai ser uma forma eficiente de fazer quem vai me ler ver a mesma coisa que eu estou vendo. Nessa passagem que nós lemos juntos agora, esse retardamento da ação é indispensável porque cria o ritmo certo. Ou seja, o bandido, o assassino de aluguel, não diz em nenhum momento, eu matarei. Essa fala tem que ser do outro, daquele que contrata o crime, porque assim ele pode cobrar mais, inclusive. Então há um ritmo nesse detalhe que é muito interessante. Marcelo, vou lhe fazer uma pergunta e vou já pedir desculpas, porque é uma pergunta que você deve estar cansadíssimo de responder, mas seria injusto não fazer a pergunta para não privar a todos de escutá-lo falar sobre o tema, como eu já escutei inúmeras vezes. Então me desculpe, mas eu gostaria que você falasse de que maneira o trabalho com cinema e mais recentemente como roteirista de televisão, de que maneira isso contribui, favorece, colabora, é um distanciamento, como é que você equaciona escrever os seus livros e ao mesmo tempo escrever para cinema e para televisão? A questão do roteiro, tanto o roteiro de cinema quanto o roteiro de televisão, são linguagens técnicas. Trata-se de contar uma história também, só que dentro de um padrão técnico definido, que é a linguagem do roteiro, seja ele de televisão ou seja ele de cinema. Então eu não tenho dificuldade em fazer isso, embora a forma de fazer seja muito diferente. Antes de escrever um roteiro, eu sou obrigado a definir direitinho tudo aquilo que vai ser contado. Ao passo que quando eu vou escrever literatura, é como apertar uma tecla SAP. Eu não sei nada sobre aquilo que eu vou escrever, eu vou descobrindo à medida que eu escrevo. Então não tem qualquer pré-preparo. Eu me entrego ao texto e me perco no texto. No roteiro eu não posso me dar esse luxo, porque senão você não acaba um roteiro. O roteiro tem que ser muito bem definidinho, tudo aquilo que você vai fazer, e aí às vezes você nem consegue chegar nisso. Então, ou seja, no roteiro, a coisa indispensável é essa consciência de que você está narrando algo com começo, meio e fim. Na literatura é uma coisa que eu me entrego, eu não sei quando eu começo a escrever, se eu estou efetivamente escrevendo. Eu já comecei a escrever um conto, e quando eu terminei o conto, eu disse, nossa, tem tanta coisa que falta contar aqui, e transformei aquilo numa novela. Quer dizer, o roteiro depende também muito mais do outro do que quando você escreve literatura, não é verdade?
porque a aceitação final do roteiro, o acabamento do roteiro, é sempre um diálogo com outros roteiristas, com diretores. Eu normalmente não escrevo roteiro sozinho. Eu sempre tenho um parceiro ou mais parceiros escrevendo comigo. E isso então estabelece um dia. E normalmente você já sabe que aquilo vai se transformar em outra coisa. Eu não considero o roteiro uma peça literária. Tem muita gente que gosta da ideia de publicar roteiro, etc. Eu acho isso fetiche. Não passa de fetiche. Quem lê roteiro é o cara que é o estudante de cinema e os tarados de plantão, que gosta do filme, quer ter o roteiro, etc. Porque o roteiro não serve para nada. O roteiro serve apenas para você fazer um filme ou fazer uma peça audiovisual de televisão. Findo isso, o roteiro perdeu o sentido. Não há razão para ter em casa uma pilha de roteiros guardada. Aquilo é como uma receita de bolo. Ninguém come a receita, você come o bolo. Obrigado, Marcelo. Sidney, o Sidney Rocha, já dialogaremos com ele agora um pouco. O Sidney Rocha, durante muito tempo, foi editor de uma das mais importantes editoras, não é bem uma editora universitária, mas uma editora com vocação universitária do Brasil, a editora Massangana, onde, junto com um escritor e um jornalista muito talentoso, Mário Hélio, os dois realizaram um trabalho notável de publicação na editora Massangana da Fundação Joaquim Nabuco. Em 2011, o Sidney Rocha surpreendeu a todos com um belíssimo livro de contos, O Destino das Metáforas, que ganhou o Prêmio Jabuti do ano, de 2011. Hoje nós conversaremos um pouco sobre o último livro dele, o Matriuska. Sidney, no seu livro, o título é perfeito para pensar a própria estrutura dos microcontos que você escreve. Quase todos, ou todos, tratam de personagens femininas em situações de ou desilusão ou em situações limite, e é um pouco essa ideia de um conto sai de outro, um conto sai de outro, é como uma narrativa contínua, embora as vozes e os personagens não sejam os mesmos. Algo que me chamou muita atenção, e eu gostaria de compartilhar com todos, é a força da sua linguagem, a precisão da sua frase e como você assume essas diferentes perspectivas. Sim. Você concorda? Sim, sim. Assim continuamos a conversa. Ótimo. Então, se o Sidney dissesse, de jeito nenhum, eu só acho de jeito nenhum em relação ao microponto, mas a gente vai falar sobre isso também. Eu vou ler um trecho de um desses momentos em que o leitor se sente absolutamente levado pela força da sua linguagem. O conto se chama Feedback. É um microconto. Diz assim: vim porque soube que está morrendo, Nestor, e que combinamos assim: quem a vida derrubasse primeiro, pediria arrego ao outro, mas por outra razão não viria. Pelos meninos, não viria, por ninguém, mas vim porque você tem algo a dizer ainda, não? No final do conto, descobre-se o que ocorre. Aí agora, na hora da morte, amém, você inventa de falar? Falar o quê? De amor, de regresso, de perdão? Deixe falar não. Que se entupa, tá ouvindo? Nestor, Nestor. Você ouviu até que parte? Nestor? Nestor? É um microconto, são 2 páginas, e nessas 2 páginas há todo o trajeto de uma vida em comum, desde o momento da separação até a separação definitiva. Sim. É uma joia literária construída em 60 linhas. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu estilo tão conciso e desse projeto, deste livro, que todos giram em torno dessas histórias de mulheres. Perfeito. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Antes disso, eu queria dizer uma coisa importante. Não sei se os senhores receberam um desses panfletos. Quem recebeu, levante o braço, por favor. Ao final, estaremos distribuindo uma cesta básica, que aqui é o movimento MST, né? Marçal, Sidney e Tessia, mediados por JC, não é menos, né? Isso. Então, vai ter uma surpresa no final. Mas, primeiro, estou me sentindo muito bem aqui na cidade, a convite do Rufato. Me sinto em casa porque o meu prenome é Francisco e essa cidade, para mim, passa a ter um significado também simbólico, de linguagem para mim. Estou me sentindo muito bem. E é verdade que a minha grande tara na literatura é a linguagem. Eu acho que é o único abismo que o autor tem que se deparar é com a linguagem. O resto é depois. Mas, no meu caso especialmente, eu tento trabalhar uma linguagem mais concisa possível, mas que eu possa efetivamente... Tá dando eco, reverb, é? E quando eu falo, sempre acontece isso na montanha.
Sempre acontece comigo de eu exigir o máximo possível daquela frase, exigir o máximo possível daquela palavra. E isso tem acontecido por duas razões. Uma, porque eu não persigo nada. A linguagem, para mim, tem que ser a mais natural possível. Assim como Marçal, eu sou filho natural da poesia popular. Eu sou filho natural de comunidades narrativas. Na minha terra, não sei se isso aconteceu contigo, mas no caso de Itécia, certamente, a gente não quer se gabar, não, eu e Itécia, mas a gente é lá do Ceará. E o que acontece é que nós somos filhos dessa comunidade, as pessoas se reuniam geralmente na calçada para contar histórias, de fato, e contavam histórias, e nós aprendíamos daquela forma de contar. E essas comunidades narrativas, elas tinham cada uma forma diferente de contar a mesma história. Então, se havia a história do lobisomem, quando você via a história do lobisomem contada por um tipo de contador, Nicolas, era aquela história com um pouco da história pessoal do contador. Então, toda a linguagem que nós utilizávamos era sempre a mesma linguagem, travestida como que de novos significados. Esse conto, por exemplo, que você acaba de citar, é um tanto o resgate dessa linguagem popular, essa linguagem que a gente aprendeu lá no Ceará. Juazeiro do Norte, não sei se as pessoas são eruditas, cosmopolitas o suficiente para conhecerem Juazeiro do Norte. É uma cidade que fica lá no Ceará, fica a 5 mil quilômetros de Nova York. Isso, se você contar assim, da estátua do Padre Cícero até a estátua da Liberdade, está a 5 mil quilômetros exatos. Então, nós sempre, assim um pouco como Castro Alves, né? Castro Alves dizia assim, eu estou, como é tu que é especialista em Castro Alves, Machado de Assis, ele diz assim, eu me sinto pequena, mas cito os Andes, né? Eu sou pequena, mas cito os Andes, né? Castro Alves dizia. Eu digo, eu sou pequeno, mas cito Nova York, né? Então a minha linguagem, ao mesmo tempo que ela tem essa pegada local, ela tem também essa pegada mais universalizante, que é o que me interessa mais, né? E como eu nasci desse tipo de narrativa, especialmente do cordel, quando eu era criança, vocês terem ideia, o meu primeiro contrato com o editor, eu tinha 10 anos de idade, então eu vendia cordéis na feira. Então vai ser muito difícil parar de falar hoje, tá certo? Então o que acontece é que eu vendia os cordéis na feira, vendia os trabalhos dos outros autores e aprendia aquela técnica de narrativa, porque o cordel também é uma técnica narrativa. Mas eu vim para cá hoje e me lembrei dos caminhos que eu fazia lá em Juazeiro para ir para outros lugares. A gente sobe pela Rua do Mercado, lá em Juazeiro, viu, Marçal? Não tem que ir lá. Sobe pela Rua do Mercado. E uma das ruas, eu notei hoje, que a gente cruza na Rua do Mercado, é a Rua da Glória. E eu fiquei pensando quais eram também os caminhos do conto. Qual é o conto do mercado? Qual é o conto do mercado da glória? Que tipo de caminhos hoje tem o conto para ser, ou quem disse que criou o conto do conto maldito? Porque a mim não me parece que o conto seja tão maldito um pouco como diz o prospecto, né? Então, que tipo de conto é que nós estamos falando? Porque o conto, a meu ver, é um conto cada vez mais vivo. Né? Você pega, por exemplo, um dos recentes Nobel da Alice Murrow, tudo bom, meu irmão? Excepcionalmente se conquista, né? Então, vamos falar um pouco sobre que tipo de maldição é essa do conto, né? Então, estou à disposição para falar com os senhores sobre isso. Quer dizer, se o conto for bendito, ele nunca será maldito. Primeiro porque a literatura não pode ser bendita, né? O Ian Blake já falou para a gente sobre o que é a maldição da literatura, né? A literatura não combina, não sei se você concorda, não combina com bons modos, para começar, né? Esse negócio de bom mocismo em literatura não funciona. Eu digo bendito no sentido da performance. Sim, por exemplo, a sua performance que é brilhante. Então, você dizendo um conto, ele jamais será maldito. Nesse sentido. É verdade. Quando eu mencionei em relação ao Marçal Aquino a questão de não destacar a oralidade, porque é quase um lugar comum, eu pensava justamente no que você mencionou agora, Sidney. E eu acho que aí a ideia da matriusca é uma ideia muito interessante. Porque, precisamente, o que há no conto popular, no cordel, é uma matriz de histórias. Sim. É verdade. E no caso da matriusca, você só fala a verdade. Bom, se a gente ler um pouco a poética de Aristóteles, veja só como eu sou uma pessoa culta, né? A gente vai ver quando alguém diz isso é verdade, só quer dizer isso é mentira, né? Quando o cara diz assim, um escritor diz, eu vou lhe contar a verdade, pode acreditar, Gustavo, que isso é mentira, né?
pode acreditar que está andando mentira. Mas a matriústica nasceu especialmente de um arquétipo. Eu tenho uma formação junguiana, no Ceará existe um, eu tenho uma formação junguiana e eu acredito em uma coisa chamada arquétipo. Arquétipo é uma espécie de construção mental primitiva, primal, inaugural sobre algo, especialmente alguns tipos ou alguns padrões que se repetem na humanidade. Então, existe um arquétipo chamado grande mãe junguiano que se casa bem com uma coisa chamada eterno feminino na literatura, que é de onde vem esse livro. É exatamente uma sensação, ou seja, uma mulher que se replica em vários lugares do mundo, sendo sempre a mesma mulher, né? Alguns dizem que esse pequeno, como você disse, eu vou colocar na próxima capa, uma joia, você disse, eu posso usar isso? Ok, uma joia, alguém pode dizer que esse livro de contos é um pequeno romance. Na verdade, eu não estava preocupado de nenhuma forma com gêneros, porque de verdade, eu não persigo gênero nenhum. Quando eu me sento para escrever, se senta para escrever o cearense escritor, né? Ele não vai escrever um conto, um romance, não tem essa demanda. Que, por exemplo, o Marçal tem uma demanda de escrever um roteiro, ele tem que entregar aquele roteiro de alguma forma, né? Eu não tenho, mas eu estou aceitando para trabalhar nesse lugar aí. Eu não tenho. Você sabe que eu estou pensando em mudar para Juazeiro. Na Juazeiro. Porque a Rua do Mercado leva a glória. Pois é o único lugar. Agora, deixa eu te dizer o que é que lascou lá. Porque lá na Rua da Glória, com a Rua do Mercado, botaram uma igreja. Aí lascou. Porque agora a glória é mais evangélica, né? O negócio então não vai dar muito certo. Outra glória, né? Era outra glória. Então, resultado, no meu caso, em relação ao gênero, eu não persigo nada. Eu me sinto para escrever, escrevo. Ninguém, esse tipo de emprego que eu tenho, meu povo, é o melhor emprego do mundo. Ninguém me pede para fazer nada. Também ninguém lê, né? Aí é bom, porque ele faz o que ele quer, não tem essa demanda toda. E no caso desse livro, no caso do outro livro, por exemplo, esse das metáforas, que ganhou o Jabuti, é a linguagem ainda o grande fio condutor. Eu não estou muito preocupado especialmente com a história, mas estou preocupado com a linguagem. O que é que você pode ler em uma frase e dizer, puta, eu descobri algo, eu pensei algo. Então essa é a minha grande viagem com a literatura, e não com o gênero. Muito obrigado, Sidney. Eu agradeço sobretudo por essa importantíssima aula de geografia cultural. Nova York e periferia de Juazeiro do Norte. Nova York é periferia. Eu posso até não falar de uma geografia, mas tem de uma egografia. Obrigado. Quero só avisar a todos, os últimos 30 minutos serão dedicados a perguntas do público. Vocês podem começar a preparar as perguntas e encaminhá-las. Agora vamos conversar com a Tércia Montenegro, que é uma das mais originais vozes que surgiram nos últimos anos na literatura brasileira. Nós estaremos nesta mesa sobre o conto dialogando um pouco sobre o livro O Tempo em Estado Sólido, mas aproveito para fazer aqui uma propaganda para a Tércia e dizer que ela está lançando o primeiro romance, que é Turismo para Cegos, pela Companhia das Letras, e a Tércia é também professora na Universidade de Ceará, uma pessoa muito séria que é doutora em Linguística. Tércia, dois pontos me impressionaram muito no seu livro de contos, O Tempo em Estado Sólido. Em primeiro lugar, a escritura. Eu até pensei que nós poderíamos sugerir um subtítulo, que seria O Tempo, o Vento e o Desencontro. Porque os contos são costurados de maneira muito sutil por uma certa dimensão do tempo, que é essa passagem inesperada. O vento, como metáfora, ele literalmente domina alguns contos, e há pelo menos dois contos em que a frase é uma frase muito sugestiva. Ele dizia que o vento podia criar tudo, inclusive o esquecimento. São uma frase que se repete em dois contos. Então há essa temática bastante absorvente do tempo nessa metáfora forte, de um tempo em estado sólido, uma metáfora que atravessa muitos contos, o vento, a ventania, o inesperado, o passageiro, e basicamente os textos tratam de desencontros amorosos, mas não apenas amorosos. Do ponto de vista da estrutura, é muito interessante perceber que há dois personagens, Larissa e Alessandro, que retornam em vários contos, criando uma espécie de moldura, na qual, sintomaticamente, o personagem Alessandro desaparece. É apenas uma lembrança ou uma imagem fotográfica, porque a fotografia, a pintura, também são muito importantes na tessitura dos contos.
Você poderia nos falar um pouco dessa sua imaginação que conjuga fotografia, literatura, pintura e dessa ideia do tempo tão peculiar com a qual você costura os seus contos? Boa tarde. Me escutam? Sim? Está bem áudio, não? Boa tarde. Agora sim. Queria agradecer ao convite para estar aqui com vocês. É uma oportunidade para mim assim, incrível, não só de rever pessoas queridas, conhecer outras pessoas competentes e maravilhosas e também conhecer um pouco do público e desse circuito cultural que a gente às vezes não imagina que é tão vivo. Né? Às vezes a gente tem um discurso muito pessimista, mas só a presença de vocês aqui já é muito revigorante. Então, respondendo Não está escutando? Está dando para escutar? Alô? 1, 2, 3. Certo. É porque eu uso batom vermelho, pode ser que eu manche aqui, né? Tá certo. Eu receberei as piores notícias. Não chegou de batom, não tem problema. Certo. Então, gente, falando um pouquinho da minha trajetória para poder chegar à resposta da pergunta do João, diferentemente da experiência do Marçal e do Sidney, eu nasci num ambiente urbano, nasci na capital do Ceará, em Fortaleza, numa família de professores. Então, nesse aspecto, eu não fui muito original, porque também me tornei professora, minha irmã também se tornou professora, de maneira que seguimos a trilha, né, da atmosfera. E lá em casa, devido exatamente a essa profissão dos meus pais e o fato de eles serem grandes leitores, apaixonados desde sempre até hoje, sempre houve biblioteca, o espaço da biblioteca, e sempre houve livro pelo resto da casa, na cozinha, no banheiro, na sala, em todo canto. A desordem era dada muito mais pelos livros do que pelos brinquedos, na época da minha infância, né? E isso era uma coisa tão natural para mim que eu lembro que uma vez eu devia ter uns 6 anos de idade, eu fui com minha mãe visitar uma amiga dela que tinha tido um bebê. E eu cheguei à casa dessa senhora e, criança, fui andando pela casa, sem pedir licença. Fui conhecendo, abrindo porta, olhando tudo. E, de repente, eu voltei para onde estava minha mãe e a senhora e eu perguntei, cadê a biblioteca? E não havia. E minha mãe, minha filha, nem toda casa tem biblioteca. Aí eu disse, não? E aquilo me espantou assim terrivelmente, como se a minha mãe dissesse, minha filha, nem todo ser humano, sei lá, tem uma parte do corpo, nem todo ser humano nasce bípede, assim, alguma coisa que não fazia parte da estrutura do que eu considerava uma vida, né? De maneira que depois, quando fui crescendo, fui percebendo também que minhas amiguinhas, meus colegas não tinham os mesmos hábitos de leitura assídua que eu. E fui, naturalmente, sendo rotulada de CDF, coisas piores, né? E tive que conviver com todo esse bullying na escola, até me tornar uma professora e poder justificar, né, esse gosto pela leitura como uma parte da profissão, não só como lazer e o prazer e tudo que é. De maneira que, voltando agora o eixo para a resposta, o fato de lá em casa sempre haver a biblioteca, uma sala só mesmo, com livros expostos nas estantes, e os livros também como objetos encontráveis em todo lugar, me despertava para essa ligação com a palavra escrita, muito mais do que com a palavra contada. Aí é mais uma experiência diferente também das duas amigas. Porque, claro que eu ouvia histórias, claro que meus pais contavam histórias para mim, e eu também tinha contato com poesia, contação de histórias, cordel, enfim, mas assim, o convívio era mais da visualidade, a palavra vista, o livro como objeto. E eu não fui fazendo muita diferença entre as artes visuais e a palavra, e a literatura. Para mim, a literatura é um tipo de arte visual. É uma coisa assim um pouco bizarra à primeira vista, mas nesse sentido de que eu preciso da palavra impressa, eu preciso ver a palavra para eu sentir que ela faz parte de mim, que ela está comigo, né? Então, cada vez mais essa ligação com a pintura, com a plástica, com o desenho, o contorno da letra, isso é uma coisa que me envolve. Então, muda a edição, muda a fonte, e eu fico ali trabalhando naquele movimento, naquela estética
da escrita, da palavra, da mancha gráfica, da margem no papel, manipulo muito isso. De maneira que eu digo, por que não trabalhar com esses temas relativos à fotografia, relativos à pintura, à imagem de uma maneira mais ampla, explicitamente nos meus textos, né? E aí aos poucos eu passei a trabalhar com personagens que são artistas plásticos, e cada vez mais eu me sinto à vontade com isso, inclusive porque eu tenho muitos amigos que são artistas plásticos, e até depois comecei a fazer o curso de artes visuais também, uma segunda graduação, né, depois de velho, mas para ter mais esse convívio e para poder conhecer mais esses futuros personagens, né? Essa é a minha intenção. Então, quando eu escrevi O Tempo em Estado Sólido, qual foi a ideia para o título? Era a ideia de que cada obra, inclusive o livro, é uma maneira de você solidificar uma fase da vida, você como escritor, né? Então, você passa um tempo escrevendo aqueles textos, ainda mais no caso de contos. Existe uma irregularidade nesse processo da escrita do conto, é diferente do romance, em que você pega direto, na maioria dos casos, mas no conto você escreve um aqui, aí depois de alguns meses, de repente vem outro conto. Você não sabe muito bem quando é que vai formar um livro, você não sabe quando vai ter conto suficiente para formar o livro. Não existe uma previsão tão rigorosa como no caso do romance. Eu vou me dedicar, vou fazer tantos capítulos, vai ter essa estrutura. É uma coisa um pouco mais misteriosa, no caso do conto, um pouco mais irregular. Então, ao terminar um livro de contos, eu tinha a sensação de que uma época da minha vida estava ali, como se fosse uma fotografia, como se eu visse uma fotografia minha de 4 anos atrás, 5 anos atrás, e dissesse, olha, eu sei que sou eu, mas ao mesmo tempo não sou mais eu. E uma questão que sempre me intrigava era essa das fotografias. Por exemplo, de alguém chegar para mim e mostrar uma fotografia da infância, essa pessoa adulta, e mostrar uma fotografia de um bebê, dizendo, olha, sou eu. Eu sempre achei, ainda acho isso muito estranho, quer dizer, não é você, era você, né? Então, aquela fotografia solidificou, condensou, manteve aquele momento, aquela aparência, mas o quanto a pessoa mudou. Então, a ideia de que a única forma que nós temos de solidificar o tempo, de aprisionar os instantes, é através de uma obra. Seja essa obra uma obra plástica, uma fotografia, a coisa mais prática e mais conhecida, né? Seja através de uma obra que você vai produzindo ao longo do tempo, artesanalmente, esculpindo ou escrevendo, né? Essa prática. Então, o vento no texto representa tudo isso, os desencontros também, tudo que é volátil, a própria vida, vai passando. Daqui a poucos minutos não estaremos mais aqui, vocês estarão, cada qual num destino, não estaremos mais juntos nessa energia, né? Então, isso vai passar daqui a pouco. Como solidificar? Temos a filmagem, né? Então, é uma maneira de refletir sobre isso, sobre esse desespero que nós temos, nós seres humanos, temos de ver a efemeridade e as estratégias que nós encontramos para tentar romper um pouquinho desse efêmero. Em termos junguianos, isso se chama sincronicidade. Eu ia justamente dizer que eu estava encantado de escutar a Tércia. E antes de eu poder dizer, vocês aplaudiram, é perfeito. Sincronicidade. Agora, esse negócio da fotografia me lembrou um negócio da minha vida também. Quando eu era criança, havia umas revistas chamadas Cruzeiro, não sei se vocês lembram, e tinha um concurso de bebê Johnson, que era o bebê mais bonito do ano. E minha mãe olhava para a revista e dizia, esse é você, meu filho, esse é você. Eu acreditei nisso até hoje. Mas o que também me encantou foi justamente... como a fala dos três é uma perfeita representação da diversidade da literatura dos três. E como no caso do Marçal Aquino e do Sidney, do Marçal e do Sidney, como de fato é muito próximo à matriz popular, dessa ideia de uma matriz de histórias que sempre se repete e por isso é sempre diferente. E escutando a Tércia, eu tive uma clara imagem de um texto visualmente perfeito, não é verdade? É como se nós estivéssemos lendo um texto impresso. É uma belíssima demonstração da própria diversidade da mesa. Parabéns para vocês. Muito grato. Eu vou ler agora um pequeno trecho do primeiro conto do livro,
se chama Asa Norte, Caminho do Céu, e diz assim: a velocidade parece ser a única solução para o esquecimento. Impressionante o que o vento faz quando se anda de moto. A rispidez dos ares, o estremecimento do asfalto e o corpo naquela postura de pássaro ruflando as roupas. O vento pode tudo, inclusive criar o esquecimento. Nos relâmpagos que os pneus desenham, cortando o trânsito, ele finalmente chega à ponte. É um dos locais mais altos da cidade e de onde se pode ver a pista de decolagem do aeroporto. E dessa pista, o que ele vê é a partida de Larissa, que é apenas o primeiro desencontro de muitos que há nos seus contos. Mas há pelo menos um desencontro que é pelo avesso a estrutura do livro, que é a presença desse casal, Larissa e Alessandro. Eu gostaria de que você nos comentasse um pouco dessa estrutura de um livro de contos independentes, todos podem ser lidos de maneira autônoma, mas há, por assim dizer, se você desejar, um vento constante que atravessa todos os contos. Essa dupla de personagens, esse casal, Alessandro e Larissa, acaba realmente promovendo encontros com o leitor. Através dos seus desencontros, o casal vai se encontrando com o leitor ao longo do livro de contos. E não é realmente uma coisa muito tradicional, embora também não seja inovadora. Há outros livros de contos que trazem seus personagens se repetindo e sendo reaproveitados. Mas não é exatamente o que se prevê em termos de tradição para um livro de contos. A gente imagina que cada história ali tem a sua unidade esgotada no seu território, e outra história será outro universo, será outro espaço, outro tempo, outros personagens e assim por diante. Então, por quê, né? Por que fazer com que Alessandro e Larissa, esses personagens, voltassem? E o leitor não sabe quando eles vão voltar, não sabe em que contos eles vão aparecer ou não, né? Então, na verdade, foi uma questão muito pessoal ao lidar com esses personagens, né? Eu não queria que eles aparecessem mais de uma vez. Eu tinha escrito apenas esse primeiro conto e pronto, dei o recado, né? Esses personagens estão aí, agora tchau para eles. Mas na verdade eles ficaram me incomodando. Eu percebi que não tinha trabalhado a profundidade deles, a relação deles tão bem quanto poderia. Não para essa primeira história, porque essa história é uma cena, a cena da partida no aeroporto e tudo, mas e o que aconteceu antes? E o que aconteceu depois? Isso começou a me perturbar, né? Então esses dois personagens viraram fantasmas, querendo que essas histórias do antes e do depois fossem narradas. E tinham que ser narradas com os nomes deles. Eu não podia travesti-los de outros personagens. Eram eles iam apresentar o próprio temperamento, né? O Alessandro sendo um cara que não quer compromisso, um sujeito que está ali se amarrando, mas ao mesmo tempo não admite para si mesmo que está se apaixonando. E a Larissa já muito mais visceral, já muito mais assim, assumidamente apaixonada. Então eles iriam manter esse ânimo, esse temperamento de cada um, iriam manter os próprios nomes e iriam voltar ao longo do livro. E esse convívio mais demorado com esses dois personagens foi o que na verdade me fez escrever o romance Turismo para Cegos, porque foi a primeira vez em que eu me deixei conviver muito com personagens. Foi a primeira vez em que eu deixei que eles entrassem em casa para morar, não só para tomar um cafezinho, né? E isso no começo me dava muito medo. Eu digo, não, pronto, escrevi, agora tchau, agora é a minha vida, sou professora. Né? Não aguento ficar pensando em personagem o dia inteiro. Quero escrever, quero me livrar deles. E o conto é ótimo para isso. Mas desde que o Alessandro e a Larissa passaram a fazer parte dos meus dias, das minhas semanas, e eu vi que eu conseguia conciliar a minha vida e viver e ao mesmo tempo estar aqui e pensar, o que a Larissa faria se ela estivesse aqui? Pois eu conseguia ter essa vida dupla. Isso não me desestabilizou tanto quanto eu pensava que fosse. Né? Então, a partir daí é que eu tive coragem para fazer romance, porque a narrativa longa exige que você conheça esses personagens e deixe que eles conheçam você também durante muito tempo. Obrigado, Pierre. Alô? Eu escuto, né? Eu acho que escuto. Bom, então, chegamos àquela nossa hora que vocês agora dialogarão, enquanto vocês preparam as perguntas.
Eu gostaria de começar, se a Tércio estiver de acordo, colocando em diálogo o Marçal Aquino e o Marçal e o Sidney. A razão é simples. É que eu acho que muitas vezes nós falamos de oralidade e de matriz popular como se fosse uma coisa só. Como se a oralidade fosse sempre uma e a matriz popular não variasse. A minha impressão como leitor, mas também como ouvinte, é que a matriz popular de conto do Marçal e do Sidney não são os mesmos. Não. Então, justamente, então eu gostaria de escutá-lo sobre isso. Primeiro que a gente tem que combater certo discurso acadêmico, que eu já ouvi muito, chamado de literatura oral. Para mim isso não faz o menor sentido. Não existe literatura oral. Né? Tecnicamente, pode até ser que alguém se interesse pelo assunto, mas uma coisa é literatura e outra coisa é a oralidade. É lógico que nós somos prisioneiros de um tempo e também um pouco de nossa geografia. Embora nós estejamos falando de personagens e de autores que estão no Nordeste do Brasil, nós sabemos que há um outro tipo de Brasil, um outro tipo de mundo, em São Paulo, onde Marçal Aquino, esse grande escritor, também desenvolve suas atividades telepáticas, porque eu tenho certeza que a literatura de Marçal é telepatia, ele tem alguns contatos aí, não é possível, né? Isso não é do som prerrogativa daquele índio Daniel Munduruku? Pois é. Então eu acho que a matriz são bem diferentes, e eu acho que nós estamos também interessados em uma coisa chamada literatura nacional, né? Eu acho que é um conceito, não sei se o Rufato está muito antenado com essas discussões sobre a literatura nacional, o que é uma literatura nacional hoje, mas eu, por exemplo, não quero representar nenhum tipo de literatura nacional, não quero representar nenhum tipo de unidade, pelo contrário, eu quero demonstrar certas diversidades que há no discurso e na literatura contemporânea brasileira e deixar as vozes mais explícitas, não quero uniformizar, né? Eu sei que você é um especialista em Machado de Assis, e sei também que Machado tinha uma visão, tanto a busca de uma literatura nacional, não é verdade? É um pouco disso, né? Eu nunca li Machado de Assis nesse negócio, eu chutei, se deu certo, não deu, né? Mas Machado tinha isso, ele questionava uma literatura nacional, em algum sentido, né? Sim, mas ele sugeria o que você está sugerindo. Você, precisamente porque você não leu essa parte do Machado, você é ainda mais machadiano. Pois é, eu sempre fui mais machadiano do que isso. O que o Machado dizia é que a literatura nacional não era algo exterior ao escritor e à escrita, que, pelo contrário, era um certo sentimento íntimo, era palavras literais do Machado, é um certo sentimento íntimo que não pode ser definido de maneira exterior. Exato. É a percepção do escritor em relação ao mundo. Essa parte que eu não li é perfeita. É perfeita. Na verdade, a busca por essa linguagem própria, quando me perguntam a mim assim, Sidney, de que movimento literário você é? Eu digo, eu sou dos movimentos peristálticos. Assim, porque se minha literatura não mexer não embrulhar o estômago de ninguém, se minha literatura não mexer com o rosto de ninguém, com a expressão de ninguém, não vale a pena fazer, né? Eu vou trabalhar em livros como Nada a Perder, que é um sucesso, não sei se é ler, Nada a Perder, do Edir Macedo. Mas no meu caso, especialmente, eu tenho muito a perder, né? Eu tenho muito a perder, por isso que eu escrevo com a intenção de, eu já disse aqui, Sidney, se você me permite, nada a perder se você não lê-lo. Nada a perder se não lê-lo, é verdade. Eu já disse aqui que o escritor tem que se debater o tempo todo com a linguagem, e ele tem que ter em vista o tempo todo a emoção do leitor, né? Senão isso não vale muito a pena. Eu vou cometer uma impropriedade aqui, mas aconteceu uma coisa tão inusitada comigo hoje, acontecem coisas inusitadas comigo o tempo todo. Mas eu estava tomando café hoje da manhã com o Paulo Scott falando, e Paulo teve que sair, e eu fiquei lendo uns livros que recebi de um autor. E um homem entrou na sala, se ele estiver aqui, me perdoe, viu, cara? Me perdoe, mas eu vou contar. Ele foi se servir o café, Marcelo, aí disse, estava ele e o pai dele. Olha, se isso na frente do escritor se acontece, o cara vai deixar passar. Ele estava lá, o pai dele estava atrás, e ele estava se servindo com as frutas, e disse assim, papai, eu estou com prisão do ventre desde que mamãe morreu. Papai, essa sensação de que o pai desapareceu no discurso para mim foi fantástica, porque agora ele perdeu a mãe, perdeu o pai e está com prisão de ventre, né? Então, essas coisas para mim são muito mais ricas
outra coisa. Estão pedindo para eu parar de falar minhas experiências. Perdeu a mãe, perdeu o pai e não comeu a papaya. Pois é. Marcal, por favor. Então, bom, depois disso, né? Olha, eu, quando escrevo, a minha primeira preocupação, evidentemente, não é a linguagem. O meu interesse, num primeiro momento, é contar algo. Eu digo sempre, eu me interesso muito mais pela trama do que pela linguagem, num primeiro momento. Evidentemente, eu tenho preocupação com a linguagem. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu necessito da rua para escrever. Eu preciso desse diálogo da padaria aí para escrever. Eu tenho que estar na rua. Eu tenho, né? Antigamente eu tinha um certo pudor em confessar. Eu sou o rei da conversa alheia. Eu adoro ouvir conversa alheia. Eu digo sempre, a tecnologia me prejudicou. Porque hoje não tem mais linha cruzada em telefone. Eu adorava quando tinha linha cruzada porque eu ficava ouvindo. E eu sou aquele cara que presta atenção no outro. Eu preciso do outro como fagulha, como centelha, para dar um ponto de partida para uma história. Eu digo que no mínimo eu aprendo a fazer bons diálogos. Porque você precisa escutar o outro falando. Você não pode imaginar o outro falando. Eu preciso desse contato. Então, a oralidade que você está falando, ela está presente. Não tem como escapar disso, é inescapável. Porque todas as minhas histórias têm, de alguma maneira, um vínculo com essa matriz que é a rua, que são as pessoas conversando e contando coisas. E eu digo, às vezes você ouve diálogos e vê coisas tão assim, inverossímeis que você não pode colocar na literatura sob pena de passar por mentiroso. É verdade, é verdade. Então, eu sempre digo, basta você estar de ouvidos e olhos abertos nas ruas e essa coisa é oferecida a você, porque a realidade é o lugar, como disse o poeta, de miséria e maravilha, né? Uma coisa, João, eu ia contar, e vou contar. Eu não sou um especialista, eu não sou um viciado, um tarado em linguagem, não sou não, eu realmente gosto da narrativa, são senhores que gostam mesmo de contar histórias e tal. Eu enrolo, mas eu conto. E quando eu era mais jovem, eu evoluí, eu saí de Juazeiro e fui para Pernambuco, já estou no outro grau, já estou há 20 e tantos anos lá em Pernambuco, mirando a Estátua da Liberdade. Mas aí, resultado, tinha um escritor lá, um escritor maldito, digamos assim, um escritor de rua, chamado Erickson Luna, que para mim era uma espécie de preceptor, se a palavra existia ainda, preceptor, uma espécie de guia, né, das ruas. E eu vivi um pouco nas ruas, eu vivi um pouco da marginália dos anos 70 e 80. E uma vez eu fiquei com o Erickson Luna, que era um poeta fantástico, e eu disse para ele assim na mesa de bar, poeta, eu estou assim, perdido entre os adjetivos, eu estou assim, angustiado com os artigos, com cada parte da narrativa, eu sofro. Ele olhou para mim e disse, deixe de viadagem, rapaz. E eu parei com a viadagem e comecei a escrever, na verdade, quer dizer, parei com a variagem, sempre é essa palavra. E aí comecei a escrever sobre a narrativa mesmo. A teoria literária sertaneja. Deixe de viadagem. Toda vida que eu viro uma espécie de escritor filósofo, eu me lembro de Erickson Luna, deixe de viadagem. Vamos agora voltar à Pérsia. E vou convidar todos para discutir ou conversar, sobretudo conversando. Eu continuo esperando as perguntas de vocês. Eu vou pedir para o Sidney Rocha exigir perguntas, ele é mais convincente do que eu. Entrega para o pessoal de jaqueta amarela R$10 quem fizer uma pergunta. A capacidade de convencimento do Sidney Rocha é inacreditável. Diga a você que funciona. Eu fui pastor há muito tempo, em Mário Prata. Mário Prata. Que ninguém faça o que eu vou fazer, que é não escrever um bilhetinho, e a regra é escrever um bilhetinho. É que eu não sei escrever. Eu não sei escrever. A última coisa que eu escrevia era só cheque e com letra de forma. Eu fiz isso também para o cheque voltarem, Mário. Eu escrevia e o cheque voltava. Aí, o meu agora nem vai, porque eu não tenho mais cheque, então eu não sei escrever. Eu ia escrever uma coisa, ninguém ia ver aqui, mas eu queria dizer publicamente uma coisa aqui para a Pérsia. Eu conheci a Pérsia lá na terra dela, no festival lindo que tem lá, uma cidadezinha com um jeito disso aqui. E
e eu achava a Tércia muito comportada, e eu vim aqui dizer isso publicamente. Calma, ouça até o final. E ela, você vê que é uma mulher elegantérrima, né? E eu falava para ela que para exercer literatura ela tinha que desbundar, que ela tinha que despentear um pouco o cabelo, entendeu? Tinha que enlouquecer um pouco e tal. E na palestra anterior, estávamos sentados os dois ali, ela estava com puta tênis, não sei o quê, né? Eu falei, ela está desbundando, né? Aí ela falou assim, você dá licença que eu vou ter que ir lá, vou trocar de roupa. Eu falei, ela não está desbundando. E aí, Tércia, você está numa mesa aqui com pessoas das mais brilhantes, como você viu pela reação, e você, com todo respeito aos demais que são amigos, eu posso dizer isso, você foi a única aplaudida. Porque o seu discurso desbundou. Você de lá para cá, você desbundou no sentido que a primeira vez que eu te falei, você falava de uma seriedade da coisa, da literatura, e hoje você falou com uma simplicidade, com uma beleza, inclusive, que você foi aplaudida. Então eu queria dizer para você que você pode continuar elegante assim, mas não para de escrever não, que você está desbundando e eu vou comprar teu romance ali e você depois autografa, tá vendo? Muito obrigado, obrigado. Já que eu estou aqui, na verdade vai ser amanhã às 11 da manhã, eu vou estar aqui. Obrigado, Mário, que colocou em palavras o que nós todos pensamos sobre a fala da Tércia. Então vamos dialogar, os três, se vocês concordarem, sobre um tema que a Tércia mencionou que de fato é crucial hoje em dia. Nos últimos 10 anos, as artes plásticas se tornaram não apenas parceiras, mas constitutivas de boa parte da literatura brasileira contemporânea. Se nós pensarmos, por exemplo, no Sérgio Santana, um crime muito delicado, que é literalmente um romance em instalação. Se nós pensarmos em Eles Eram Muitos Cavalos, que como o Rufato já disse mais de uma vez, ele havia pensado no romance como uma instalação. Por muito tempo, e há muitos outros autores contemporâneos que fazem das artes plásticas um diálogo constitutivo de sua ficção. Durante muito tempo eu pensei que isso acontecia, porque assim como as artes plásticas contemporâneas não têm um lugar garantido no sistema das artes, todos nós temos uma imensa dificuldade com a arte contemporânea. De igual forma, a literatura, cada vez mais, tem menos um lugar garantido no mundo do universo digital e do audiovisual. Eu supunho, então, que havia como uma identificação, uma reflexão do escritor em relação ao dilema vivido pelo artista contemporâneo, sobretudo em artes plásticas. Mas a sua reflexão é bem diferente e é muito interessante. Quer dizer, para você, para a sua geração, é que nós já somos mais velhos que a Tércia. Mas para você e para a sua geração, esse diálogo é menos um dilema e é mais um diálogo que surge como parte da sua formação, como se fosse parte do seu percurso existencial. É isso mesmo? E depois eu queria então, convidar todos a dialogar sobre isso, começando com a Tércia, por favor. Sim, é isso mesmo. Quer dizer, para mim é uma questão de fusão e de falta de fronteiras mesmo, de promiscuidade entre as artes no bom sentido. Não é promiscuidade no bom sentido? É esse sentido que você conhece. Está sendo nosso. Pois é, então nesse aspecto de que não há mais essas caixinhas, desses rótulos, não há mais a necessidade de você se classificar, como o Sidney mesmo colocou. Eu não tenho preocupação de saber se eu estou escrevendo contos, se eu estou escrevendo isso, aquilo, pelo menos não no momento criador, né? Depois, em termos comerciais, você pode até pensar, isso vai ser vendido como o quê? Né? Essa peça, esse produto vai estar classificado em que prateleira, por uma razão mais prática. Mas no momento da criação, não deve haver esse tipo de estrada já aberta, palmilhada. Claro, alguns podem se sentir confortáveis ao trabalhar nesse sentido já programado, mas eu acho que a liberdade ou o desbunde, né, como
o Mário colocou, né? Talvez eu esteja desbundando exatamente porque estou me assumindo cada vez mais nessa promiscuidade com as artes visuais, né? Talvez seja isso. No aspecto de não me regular mais pelo que é previsto apenas em termos de literatura. Pode-se também contar uma história de outras maneiras. Pode-se também pintar com palavras, né? Então, por que pensar nessas práticas em termos apenas tradicionais? Não querendo demolir a tradição, não, mas querendo usar a tradição como um patamar para que se chegue a outra coisa, ou ao lado da tradição fazer uma outra coisa, não uma postura iconoclástica, não, né? Até porque seria contraditório, né? Querer quebrar essas imagens se eu cultuo tanto essas imagens. Mas então, para mim é muito mais uma questão de miscelânea, assim, é um percurso misto, cada vez mais misto. E há vários artistas hoje, como o Nuno Ramos também, né, que atuam nas duas áreas, artista visual e também produz textos de ficção, produz crônicas, né, poesia. Então, hoje você pode ser um multi-artista, né, sem necessariamente ter uma preferência por uma estética, por uma prática. Marcelo, por favor. Bom, a sua reflexão é muito preciosa. Eu lembrei da Elvira Vinho, que também é artista plástica, escreve e tal. Eu acho que a literatura, ela é uma... Nesse sentido, ela se permite contaminar por todas as outras linguagens, o que torna ela mais vigorosa como literatura. Particularmente, eu me lembro que quando, num certo momento, que a crítica se interessou por aquilo que eu escrevia, surgiu uma coisa que depois passou a ser repetida à exaustão, que é a tal da literatura cinematográfica que eu faço, que é uma literatura de grande visualidade, e atribuo isso à minha experiência com o cinema. E é um engano, porque na verdade essa visualidade da minha literatura vem do início, porque eu fui um desenhista de história em quadrinhos. Eu desenhava quadrinhos. E eu troquei o quadrinho pela literatura quando eu percebi que a literatura me dava mais possibilidades de ir a lugares que o quadrinho não dava. Porque o quadrinho você precisa materializar para que o outro veja. E a literatura basta você insinuar. Se você estiver dialogando com o leitor, com imaginação, ele vai chegar a lugares que mesmo você como autor não vai. Então, essa grande miscelânea da literatura, eu acho perfeitamente. Quanto mais contaminações ela sofrer, melhor para ela, porque ela sempre se revigora e se torna nova. Pessoal, antes de eu começar, eu queria uma salva de palmas. É que eu tendo a estragar meu discurso, eu peço as palmas antes. Eu, na verdade, apesar de desenhar e apesar de estar muito ligado às artes gráficas, sobretudo, eu sou um apaixonado não com a viadagem do Éter, mas eu sou apaixonado pela tipologia, pelo Bodoni, pela Baskerville, pelo Garamond, etc. Eu sou muito apaixonado por essas coisas das artes gráficas e tal. Eu não deixo que o texto, a mim não me parece que o meu texto esteja preparado para certas intervenções. Eu sou um narrador, pode não parecer, mas eu sou um narrador tradicional. Eu prefiro o texto de forma tradicional, mais encorpado em relação à narrativa, do que mesmo com essas intromissões. Lógico também que eu entendo muito pouco de arte contemporânea. Eu não gosto muito de arte contemporânea, na verdade. Eu preciso olhar mais a arte contemporânea, preciso apurar mais o meu olho e tal. Lá no Ceará, a exposição mais nova foi o negócio da Vinci, o negócio mais novo assim, é o mais novo é do século XVIII lá. Então eu vou precisar aprimorar um pouco o olhar, e a minha literatura é mais especialmente o texto em si e o que ele pode provocar ele nele mesmo. Então não tenho muitas essas aventuras. Por isso que eu pedi a salva de palmas também. Não, mas foi merecido. Aproveitando o que você disse agora sobre um narrador mais tradicional, qual a importância para a constituição do seu narrador e da sua literatura do movimento armorial? Nenhuma. Nenhuma? Mesmo nessa relação entre as fontes eruditas com as fontes populares, na criação de um projeto? O movimento armorial é um tanto complexo demais. Eu carrego, tá por aqui, carrego foi uma das pessoas, inclusive,
aí, Carreira, que pode falar muito melhor do movimento armorial do que eu, mas eu não tive uma ligação muito grande com o movimento armorial. Lógico, eu conhecia as obras fundamentais, a Pedra do Reino, a Compadecida do Ariano, e todo um conjunto de artes. Aí sim, Ariano nesse caso é fantástico, porque ele conseguiu juntar não somente a literatura, mas a música armorial, mas a poesia armorial, as gravuras armoriais com Samir e outros autores. Aí sim, ele criou um sistema, porque eu acho que um grande artista, um grande escritor, um grande literato, especialmente, ele tem que constituir um sistema, Marcelo. Não é somente um livro, uma obra, mas um sistema. E Ariano chegou a esse requinte de artista, de transformar o que ele fazia em um sistema. No meu caso, não. As influências, embora sejam populares, digamos assim, embora sejam do homem comum, não passa especialmente por uma filosofia ou vendendo uma ideia geral, como eu te disse, que o movimento armorial vende uma ideia geral, um pacote, né, uma estética que está muito bem gravada no livro A Introdução à Estética de Ariano Suassuna, que é o resultado do curso de estética que ele dava na Universidade Federal de Pernambuco. É uma obra que vocês têm que ler. Mas não, no meu caso não. No meu caso eu prefiro referências outras. Seria cultura mais popular, no caso, cordel? O mundo contemporâneo, especialmente. Não, na verdade, o que eu busco com a literatura, o que eu busco na construção do meu texto literário, é que ele seja o menos literatura possível. Eu acho que quando o escritor consegue que o seu texto seja o menos literário, ele está fazendo uma excelente literatura. É o que eu busco, é pelo inteiro. Obrigado, senhor. Essa é uma pergunta para você. Você mencionou que no seu processo de criação, os personagens invadiram a sua casa e passaram a morar com você. Foi o MST. Exatamente. E nesse sentido, gostaria que você falasse um pouco mais dessa relação com as personagens e principalmente dos seus sentimentos em relação a elas. Nossa. É uma sessão de psicanálise. Justamente. Bem, eu vou falar, embora a gente esteja nessa mesa sobre o conto, mas como eu já falei sobre o Alessandro e a Larissa, que são os personagens que, digamos, são os principais desse meu livro de contos do Tempo em Estado Sólido, eu acho que para responder eu vou falar de uma personagem do romance, do livro Para Cego. Essa personagem, assim, conviver com ela foi uma coisa dilacerante, de boa e de ruim também, porque a história é a história de uma artista plástica. Como eu falei a vocês, eu queria trabalhar com personagens que fossem artistas. Ela se chama Laila e ela é uma jovem estudante de arte, também já uma artista praticante, que percebe que está com uma doença degenerativa na visão e ela vai, ao longo do livro, se tornando cega, né? Então, quando eu pensei nessa ideia, logo que me veio à mente foi: eu não quero fazer uma personagem vítima. Tudo que eu não quero é isso, né? Tudo que eu não quero é que o leitor pense: coitado, né? Eu quero ao contrário, que o leitor odeie a Laila, né? E ela vai se tornando uma personagem muito cruel ao longo da história. Exatamente por conta dessa doença, ela se torna amarga, ela se torna revoltada. Então ela manipula os outros, ela castiga, ela coloca em situações constrangedoras de propósito. Ela se torna, enfim, né, o cão. E por mais que isso possa ser perdoável devido à situação dela, mas até que ponto ela tem o direito de fazer os outros sofrerem, né? Então, essa questão que é discutida o livro todo, eu também discuti junto, né? Havia momentos em que eu dizia: meu Deus, não faça isso é demais, né? Com a personagem. E ela se tornando cada vez mais insuportável, e eu preciso terminar logo esse livro, porque eu não sei como é que eu vou continuar convivendo com essa personagem tão medonha, né? E realmente foi uma das piores personagens que apareceram para mim, nesse sentido do temperamento ruim, nojento, sabe? E eu tive personagens que foram psicopatas, serial killers, mas a Laila foi, sim, ela não matou ninguém, né? Mas ela foi de uma crueldade, assim, impagável, né? Então foi muito doloroso conviver com ela, porque, claro, eu falo assim para vocês personagem, mas é lógico que eu tenho noção de que são um produto da minha mente, né? Então, justamente, é bom esclarecer, né? Justamente, eu ouço vozes, né? Não, eu vejo personagens, não chega a isso. Mas a questão é essa: se eu criei, né, essa figura,
Então, que tipo, né, de pessoa eu sou? Então, o grande tormento foi esse. Se eu cheguei a ponto de elaborar certos extremos, então, né, a minha mente vai por essa zona, né? Calma, cuidado. De maneira que há esses questionamentos, né, quando a gente está escrevendo, mas ao mesmo tempo eu tento me consolar e não ter medo de mim mesma, dizendo que o processo da escrita e o processo da criação é um processo de catarse, não é? Então, se você coloca para fora, já não está mais aqui. Esta é a Laila, né? Já não faz mais parte de mim essa crueldade que está nela. Agora é só com ela. Agora eu estou, né, livre, leve, desbundada, né? Obrigado, Tércia. Marçal, uma pergunta para você. A literatura permite contar coisas, sobretudo subjetivas, que a tela não permite. Por outro lado, o cinema e a TV permitem enxergar e enfocar coisas que a literatura não permite. Como você lida com essas diferentes linguagens? Eu acho que dá para sintetizar de uma forma muito simples. Um filme ou uma peça na televisão precisa da sua atenção, não precisa da sua imaginação. O livro precisa da sua imaginação. Essa é a grande diferença entre as duas coisas. Se você vai a um filme e começa a imaginar muito durante o filme, você perde o filme. Você precisa apenas estar atento. Ao passo que se você vai ler, e se você é um leitor sem imaginação, você vai fazer uma leitura rasa do livro. Um bom livro precisa de um leitor com imaginação. Obrigado, Marçal. Agora, onde está o Mário Prata? Mário Prata, você tem um rival. É o Roberto. Quem é o Roberto? Roberta, desculpa, eu li aqui Roberto. Eu jurava que era um rival do Mário Prata. É para Tércia. Mas se fosse Roberto seria mais interessante. Não, então é o senhor é o Roberto. A pergunta foi do senhor. Eu entendi a fala da Tércia não como de uma simplicidade, como o Mário Prata falou, mas explicitando que em determinado momento ela encontrou a magia, a liberdade, a essência na literatura. Saiu da rigidez de literatura estudada e se soltou. Eu queria saber como foi esse momento ou esse processo de encontro com a magia que é presente na oralidade, mas não na tecnicidade da linguagem. Obrigado, Roberto. Não, mas você não tem mais rival, porque é o Roberto, não se preocupe. A Roberta sabe escrever, mãe. Bem, esse processo, eu não saberia dizer quando aconteceu, realmente, o Mário falou, né, que me conheceu lá no Ceará, mas faz o quê? 2 anos, né, no máximo. Então, eu acho que não foi uma coisa assim tão brusca e nem tão recente. Talvez isso tenha vindo sendo ruminado, mastigado muito mais lentamente, embora em algum momento eu deixei, né, acontecer ou perdi realmente a paciência de guardar esse processo e ele espocou. Mas, de fato, eu percebo isso mesmo, assim, no começo da minha escrita, os meus primeiros livros, eles tentavam muito agradar, eles tentavam muito seguir aquilo que eu imaginava que o leitor poderia querer, né? Então, tentava respeitar muito o gênero, tentava usar uma estrutura quase, não diria fórmulas, mas assim, eu pensava de maneira muito mais técnica. E isso é até paradoxal porque eu era mais jovem, né? Eu deveria ser mais espontânea, mas era exatamente o contrário. Então, quanto mais jovem, mais rígida eu era, inclusive na maneira de me vestir, né? Quando eu tinha 20 anos, eu só usava um vestido no pé, eu não mostrava perna nem nada, né? E aí, quando eu chegar aos 60, ninguém me segura. Mas, então, o amadurecimento foi fazendo com que eu deixasse de besteira, né? Deixasse de viadagem, nesse sentido de me cobrar tanto, de achar que deveria realmente seguir um determinado protótipo, porque tudo é protótipo, né? Tudo é modelo. Então, por mais que eu rompesse alguns, eu estaria entrando em outros, né? Então, deixei de pensar sobre o assunto e acho que isso foi dando essa leveza em várias áreas da minha vida, né? Inclusive na prática da escrita. Obrigado, Tércia. Uma pergunta agora para o Sidney Rocha. A ciência é construída por paradigmas. Seria a força da oralidade na literatura esta quebra para uma nova forma de literatura? De expressão? Não sei. Mas... não sei.
Logicamente que quando eu falo, talvez a pergunta tenha um ranço de que eu tenha falado de que a literatura oral não seja especialmente um objeto da ciência. Eu sei que há, até porque essas próprias comunidades narrativas, das quais eu falei agora há pouco, fazem parte de um grande estudo da Universidade Federal do Ceará e um grande estudo também da Universidade de Pernambuco sobre o resgate desses padrões que são as narrativas. Eu sei que há um estudo linguístico, que a doutora me permite, e também literário, né, em relação a isso. E a pergunta eu não sei qual é um comentário ou uma pergunta? Sim. Tem acontecido em todas as igrejas que eu ando. Eu começo a falar e as pessoas adoram. Eu não sei se é bem um paradigma, não sei se é bem nesse ponto. A mim me interessa a literatura ela mesma, em carne, não especialmente dentro de um paradigma, que a palavra já é um tanto estranha, um paradigma científico. Obrigado. Deixa eu aproveitar essa questão da oralidade e voltar ao Marçal Aquino. Marçal, o que você acha, se nós pensássemos, eu penso em voz alta junto com você, que a matriz da sua oralidade, ou a matriz da sua forma de contar histórias, que como nós concluímos, é diferente da matriz do Sidney Rocha, que ela deve muito a uma certa cultura caipira paulista que se perdeu. Eu penso, por exemplo, quando eu leio você, e sobretudo quando eu tenho o prazer de escutá-lo, porque de fato é um prazer escutá-lo, eu penso muito no estudo. Esse é o defeito dos professores, são muito chatos. Mas um belíssimo estudo que deveria ser mais conhecido, do Antônio Cândido, jovenzinho, que é os parceiros do Rio Bonito, em que ele faz um belíssimo estudo da desintegração da cultura caipira paulista com o surgimento da cultura de massas. Ao escutá-lo e ao lê-lo, por algum motivo me vem muito à mente essa cultura caipira paulista que infelizmente se perdeu. Eu sou de Amparo, né? Isso significa, você pode tirar o sujeito de Amparo, mas não tira Amparo do sujeito. Então eu digo sempre, quando eu estou muito cosmopolita, indo para Nova York, não para Juazeiro, eu volto lá para Amparo. Eu tenho 9 irmãos, todos são contadores de história. Então uma espécie de realimentação desse imaginário caipira que volta para mim, dessa dicção caipira, se você quiser. Né? Me soa uma viadagem, mas vamos aí. Eu tenho inclusive uma anedota saborosíssima, que é verídica. Eu estava num churrasco na casa dos meus pais com todos os meus irmãos, e é muito raro reuni-los todos, afinal são 9. E o meu irmão, logo abaixo de mim, me disse assim: li seu último livro. E eu disse: legal, o que você achou? Ele falou: adorei. Só não entendi uma coisa. De onde você tirou essa história? E eu: ué, do mesmo lugar onde eu tirei todos os outros livros. Ele falou: não, os outros eu contei para você. Eu tenho uma última pergunta, mas eu confesso que eu infelizmente não consegui entender. Eu leio psicografia, você quer que eu faça? Eu não consigo nem sequer entender o nome da pessoa, mas a pergunta parece muito interessante. É sobre a tendência contemporânea de artes plásticas e termina, eu só consigo entender o final, que diz assim: quem não é designer também encontra muita dificuldade ou não opina em relação à formatação do livro. A senhora pode esclarecer? A pergunta parece muito interessante, mas eu confesso que eu não entendi. Eu vou levar o microfone para a senhora. A oralidade funciona mais que a escrita. Foi um aspecto que me agradou bastante, que todos agradaram, mas a história da preocupação com a forma além do conteúdo. Resumindo. Então, a preocupação da tese, a mais explícita, foi dizer que ela também viu o livro como objeto e a parte visual, não pode ser falada, mas enfim, tem uma influência grande, uma importância grande. Eu me lembrei do livro O Anel de Vidro, não é? Dos recentes que eu li, que foi o que mais me chamou essa atenção, porque a autora também é designer. Ela tem um emprego, inclusive, disso. Então é isso, que se isso é uma tendência hoje da forma ter na literatura, a forma ter uma atração tão grande quanto o conteúdo, embora assim o conteúdo não tenha forma, se isso é uma facilidade para quem já tem uma vivência com o designer, uma convivência, isso também é uma preocupação do autor que não tem essa facilidade ou essa preocupação, e cabe à editora tratar disso.
Era mais ou menos assim, você tem deixa ou não? Muito obrigado, eu tinha total razão. A pergunta é interessantíssima. A minha letra é que não, né? Eu tive dificuldade de acompanhar, mas eu intuí que a pergunta era boa. Eu vou passar para terminar com os nossos queridos MST, mas eu só lhe dizer, isso é uma belíssima intuição, senhora. 2 autores apenas, que foram tipógrafos e que fizeram da tipografia instrumento literário. O criador do soneto moderno, Petrarca, era de uma família de tipógrafos, e nem tipógrafos não havia na época, era de uma família de pessoas que faziam os livros. E ele fazia questão de costurar os próprios livros para que ninguém alterasse os seus sonetos. E um dos grandes inovadores do romance moderno, Lawrence Sterne, era tipógrafo, e o fato de ter sido tipógrafo foi fundamental para que ele criasse novidades imensas na literatura. Por exemplo, há uma página do romance do Tristram Shandy que morre um personagem, vira-se a página e o que há é uma página negra, que é o próprio túmulo, a própria tumba do personagem. Uma bela intuição. Nós agora escutemos, para terminar, e comecemos na nossa ordem revolucionária. Marçal. Forma e conteúdo? Eu não tenho nada a ver com forma. Embora eu tenha vindo da história em quadrinho, quando eu vou para o livro, eu aceito o livro tal qual ele me fascinou. Então, na verdade, digamos assim, me limito a ir à editora e olhar como esse livro vai ser apresentado, mas eu pouco posso ajudar, porque eu fico muito preso ao conteúdo. Como eu disse, eu tenho um carinho enorme pelo design. Eu desenho livros, eu sou editor e eu gosto efetivamente de atuar como designer editorial especialmente. Por outras razões, porque eu venho dessa escola popular, onde nós fazíamos os nossos próprios cordéis. Nós íamos à caixa tipográfica, que é coisa que talvez vocês não saibam o que é, aquela caixa de tipos, escolhíamos lá os tipos, fazíamos os clichês, levávamos para a Minerva, imprimíamos nós mesmos vendíamos na feira. De forma tal que esse papo de cadeia produtiva para mim é bobagem, porque eu conheço de cabo a rabo esse processo todo, desde a caixa tipográfica até os computer suplentes, ou seja, a tecnologia do design moderno editorial. Muito embora eu não atue nessa área, eu posso fazer isso por diletantismo e tal, eu deixo que a editora trabalhe melhor, há especialistas nisso, há pessoas que passam a vida inteira fazendo isso, é mais fácil até para o livro render que seja dessa forma, embora eu saiba disso. E lembrando também entre os tipógrafos, magos tipógrafos, o próprio William Blake. William Blake era tipógrafo, e não somente tipógrafo, o William Blake, ele escrevia lápides. Ele escrevia lápides, então a relação de Blake com a literatura e com o conteúdo e forma, nada mais conteúdo e forma do que gravar uma pedra, Então era o caso dos epitáfios que escrevia na pedra o William Blake, Eu queria falar umas coisinhas aqui rapidamente, pode ser, professor? Eu quero mostrar esse livro aqui, o Destino das Metáforas, que o João falou. Olha, pessoal, esse livro é muito importante, eu vou explicar por quê. Há pessoas, amigos meus, que estavam 10, 15 anos sem beber, voltaram depois de ler esse livro. Voltaram. É talvez o maior livro de anti-ajuda já publicado no Brasil. Tá? Então, ele está à venda aqui na livraria, e nós vamos autografar isso. Sem dúvida, já foi catalogado como o melhor livro de anti-ajuda, está escrito lá. Um outro livro também que eu quero falar, que a gente está lançando esse ano, é o Sofia. E aí eu quero saber o seguinte, quem recebeu aqueles panfletos, que olha na última página, vai ver assim, vale um exemplar do Sofia. Alguém olha aí, por favor, e pode receber comigo lá na livraria. Não, é um outro maior, é um outro em formato assim, esse, claro escuro, exatamente. Quem tiver com o nome lá atrás, vale um exemplar Sofia, vai ganhar esse livro. Esse livro é tão bom que eu já escrevi 3 vezes. E arrumei de publicar 3 vezes. É um livro que começou em 1994, um livro em andamento. Sidney, você agora está dando uma demonstração prática de que a sua vida literária começou vendendo cordel na feira. Sim, não tenho dúvida. Tá? Então, estaremos todos vendendo esse livro daqui a pouco. Agradeço muitíssimo. Vamos concluir com a tese, mas eu esqueci de fazer uma menção importante em relação à pergunta da senhora. Houve uma geração de poetas brasileiros, a geração mimeógrafo, que foi fundamental justamente nisso, e temos aqui um dos seus principais representantes, que é o Nicolas Berto, que estará amanhã falando conosco. É agora, melhor ainda, é agora. Então eu vou passar para a Terra as considerações finais da Terra. Bem, então, para não me alongar, eu queria só acrescentar uma reflexão a esse comentário que foi muito pertinente, os colegas também já lançaram caminhos, e o Nicolas, com certeza, com a geração do mimeógrafo, vai
falar melhor sobre essa relação do próprio autor no processo de ver o design, de ver não só o conteúdo, mas a forma também, passar por todas as etapas do seu processo criativo, né, do livro enquanto objeto. Mas a reflexão que eu queria lançar é que hoje, com os suportes visuais, a autopublicação dá também um novo veio para isso, né? Fornece ao autor, não necessariamente ao autor iniciante, apenas qualquer autor, essa ferramenta de você publicar um e-book. Quer dizer, você não vai necessariamente materializar aquilo de uma forma impressa, mas você vai passar por todas as etapas da criação ali. Você vai fazer desde a capa, você vai diagramar, você vai, enfim, escolher a fonte, escolher o modelo. Eu tive uma experiência com isso, publicando um livro de crônicas chamado Meu Destino Exótico, que são crônicas de viagem. E, assim, penei bastante, né? Porque me exigiu uma parte prática que eu não conhecia e também lidando com programas de computador que, né, não são a minha praia, mas, enfim, acabou saindo. E esse esforço foi muito interessante, quer dizer, eu não tinha jamais participado do processo do começo ao fim, né? Ao contrário, não tinha tido esse convívio com tipografias, sempre foi, peguei o livro, pronto, seja o que Deus quiser, né? Tomara que a editora tenha bom senso. Mas, realmente, com essa autopublicação, eu pude participar do processo. Assim, não sei se repetirei, porque é extremamente trabalhoso, mas foi interessante. Bom, agradecendo então muitíssimo Marcel Aquino, Sidney Rocha, Certo Montenegro, agradecendo muitíssimo a vocês com uma belíssima participação. Encerramos esta mesa e convidamos a todos para as 18h30 para a mesa Poesia, com Nicolas Ber e a Cira Anderson Freitas e Heitor Ferraz Melo. Muito obrigado.